11 atitudes que te afastam de Deus, como ouvir a voz de Deus e seguir seus mandamentos. Quando a distância de Deus começa em atitudes que você nem percebe. Há momentos em que você percebe que algo mudou dentro de você. Não é um pecado evidente, não é uma queda visível, não é uma decisão consciente de se afastar de Deus. É algo mais sutil, mais silencioso, mais interno. Uma perda de sensibilidade espiritual, uma dificuldade maior de orar, uma preguiça estranha para ler a Bíblia, uma falta de prazer nas coisas que antes reacendiam sua fé. Você continua crendo, continua amando a Deus, continua desejando estar perto dele, mas algo na sua alma denuncia que existe um distanciamento acontecendo, e você não sabe exatamente quando começou. O mais perigoso é que a distância de Deus raramente acontece por causa de grandes atitudes. Ela começa sempre nas pequenas escolhas, pequenos desvios, pequenas distrações, pequenas concessões. Pequenos comportamentos que parecem inofensivos, mas que vão desgastando a comunhão, enfraquecendo a sensibilidade, roubando a clareza e silenciosamente empurrando você para longe da presença. A pessoa não acorda distante de Deus. Ela vai se distanciando um pouco por dia. Primeiro, deixa de orar como antes. Depois, já não sente o mesmo desejo pela palavra. Em seguida, perde profundidade no secreto. Depois, começa a negligenciar alertas do Espírito. E quando percebe, já não ouve mais a voz de Deus da mesma forma. A distância não começa quando você desobedece. Ela começa quando você deixa de ouvir. Deus continua falando, mas sua mente está cheia demais. Deus continua chamando, mas seu coração está fechado demais. Deus continua conduzindo, mas você está distraído demais. Deus continua tocando, mas você perdeu sensibilidade demais. É por isso que este vídeo é tão necessário. Você não está prestes a ouvir uma lista de condenações. Está prestes a descobrir 11 atitudes que silenciosamente te afastam de Deus sem que você perceba. E mais importante, como eliminá-las para voltar a ouvir a voz dele com clareza, força, paz e direção. Estas atitudes são perigosas porque são aceitáveis demais, são comuns demais, são escondidas demais. São atitudes que não escandalizam, mas que esvaziam. Não derrubam de uma vez, mas corroem aos poucos. Não destroem sua fé, mas tornam ela fraca, rasa e sem profundidade. O Espírito Santo trouxe você até aqui porque ele quer restaurar sua sensibilidade. Ele quer reacender a sua chama. Ele quer te trazer de volta ao centro da vontade de Deus. E para isso, ele precisa primeiro expor as atitudes que vêm te roubando internamente. Prepare seu coração. A partir de agora, toda atitude que te afasta será revelada, e tudo que te aproxima será restaurado. A atitude de tratar Deus como opção e não como prioridade. A distância espiritual raramente começa com rebeldia declarada. Ela começa quando Deus deixa de ser prioridade e passa a ser encaixado nos espaços que sobraram do dia. Quando a busca a Deus se torna algo que você faz quando der, e não antes de tudo. Essa mudança é sutil, quase imperceptível, mas é um ataque direto à intimidade, porque Deus nunca se revela plenamente a quem o trata como segunda opção. A pessoa não percebe quando essa atitude começa. A rotina acelera, o cansaço aumenta, as responsabilidades ocupam mais tempo, os problemas absorvem a mente e, de repente, sem perceber, Deus deixou de ser o centro e se tornou apenas parte da agenda. A oração se torna rápida demais. A leitura da Bíblia se torna superficial. A presença se torna rara. Não houve rejeição, houve despriorização. E isso é exatamente o que cria distância. Quando Deus deixa de ser prioridade, outras coisas tomam o lugar que é dele. Quando ele não é o primeiro,
Algo sempre tenta ser. E tudo o que ocupa o primeiro lugar molda sua mente, suas emoções e sua direção. O perigo dessa atitude é que ela cria uma falsa sensação de normalidade. A pessoa continua indo à igreja, continua falando de fé, continua pensando em Deus, mas perdeu profundidade, perdeu constância, perdeu sensibilidade. E não percebe que essa perda começou exatamente quando Deus parou de ser prioridade. Quando Deus não é prioridade, a voz dele se torna difícil de discernir, a presença se torna difícil de sentir e a direção se torna difícil de reconhecer. Porque Deus fala com quem busca, Deus orienta quem se rende, Deus guia quem coloca ele em primeiro lugar. O Espírito Santo revela essa atitude para que você recupere seu centro espiritual. Quando Deus volta a ser prioridade, tudo volta a se alinhar. A mente clareia, o coração aquece, a sensibilidade retorna, a fé se fortalece, a paz se estabelece. Priorizar Deus não é sobre tempo, é sobre posição, não é sobre quantidade, é sobre entrega, não é sobre ritual, é sobre ordem interior. Quando Deus é o primeiro, nada mais ocupa um lugar que não deveria ocupar. E quando nada mais ocupa o lugar de Deus, você volta a ouvir a voz dele com clareza. A atitude de ignorar os pequenos alertas do Espírito Santo. Antes de qualquer afastamento de Deus se tornar evidente, o Espírito Santo sempre alerta. Ele não permite que você se perca sem antes aquecer sua consciência, inquietar o seu espírito e sinalizar de forma suave que algo precisa mudar. O problema é que esses alertas não vêm com barulho, não vêm com choque, não vêm com impacto visível. Eles vêm como pequenas percepções internas que muitos ignoram porque parecem simples demais. Essa atitude de desprezar os alertas do Espírito é uma das causas mais perigosas do distanciamento espiritual. Porque Deus fala antes de você cair. Ele corrige antes de você desviar. Ele direciona antes de você errar o caminho. Mas quando a pessoa acostuma a ignorar esses sinais, a voz do Espírito começa a parecer distante. Não porque ele parou de falar, mas porque você parou de perceber. Esses alertas surgem de diversas formas. Uma inquietação sem explicação. Uma perda de paz ao pensar em algo. Um desconforto que você tenta racionalizar. Um versículo que se repete no coração. Uma sensação de que isso não é para você. Um incômodo com uma decisão que parecia simples. O Espírito fala assim, ele toca antes de confrontar. Ele incomoda antes de corrigir. Ele sussurra antes de permitir que você se machuque. A distância de Deus começa exatamente quando você ignora esses sinais internos por achar que são apenas emoções ou sensações passageiras. Quando você insiste em seguir caminhos que o Espírito tenta interromper. Quando você tenta calar uma voz suave que pede mudança enquanto sua vontade pede continuidade. Ignorar os alertas do Espírito cria dois efeitos devastadores. Primeiro, a pessoa começa a seguir sua própria vontade, achando que é direção espiritual. Segundo, a sensibilidade diminui, porque a consciência vai sendo moldada pela desobediência. A verdade é simples e profunda. Toda vez que você desconsidera um alerta do Espírito Santo, você abre espaço para confusão espiritual. E toda vez que você acolhe esse alerta, você fortalece sua capacidade de ouvir Deus. O Espírito Santo está revelando essa atitude para realinhar sua percepção. Quando você começar a valorizar esses pequenos alertas, grandes erros serão evitados. Quando você responder a eles com obediência, sua sensibilidade espiritual será restaurada. Quando você reconhecer esses sinais como direção divina, sua vida vai caminhar em paz. Deus sempre fala antes da queda, e quando você decide ouvir, a queda nunca acontece. A atitude de resistir às mudanças que Deus está pedindo.
Existem momentos em que Deus começa a tocar em áreas específicas da sua vida e pedir mudanças que você, no fundo, sabe que precisa fazer. O Espírito Santo não aponta apenas erros, ele aponta direções. Ele mostra áreas que precisam ser ajustadas, hábitos que precisam ser deixados para trás, posturas que precisam ser transformadas, caminhos que precisam ser abandonados e decisões que precisam ser tomadas. Mas quando a pessoa resiste a essas mudanças internas, ela cria um bloqueio espiritual que a distancia silenciosamente de Deus. Essa resistência raramente vem acompanhada de rebeldia consciente. Na maioria das vezes, ela nasce do medo. Medo do novo, medo de perder o que é familiar, medo de enfrentar o desconforto da mudança, medo de abandonar algo que dá prazer imediato, medo de desapegar do que já não combina mais com a vida espiritual que Deus está construindo. A pessoa não rejeita Deus, mas resiste ao que Deus pede. E essa resistência cria brechas profundas. Deus só transforma aquilo que você entrega, e aquilo que você se recusa a entregar se torna exatamente o que te afasta dele. A resistência pode aparecer em situações simples, quando Deus pede para você se afastar de uma amizade que te derruba espiritualmente, mas você insiste em manter. Quando Ele toca em um hábito que parece pequeno, mas que te enfraquece e você tenta justificar. Quando Ele te confronta sobre atitudes que você normalizou, mas que ferem seu crescimento. Quando Ele pede santidade em áreas que você ainda não quer abrir mão. Quanto mais você resiste, mais sua sensibilidade se apaga. Quanto mais você justifica, mais sua percepção espiritual se confunde. Quanto mais você segura o que Deus pediu para entregar, mais distante você se torna do propósito. O problema dessa atitude é que ela cria um conflito espiritual interno. Deus chama, a consciência responde, mas a vontade resiste. E quando a vontade resiste, a comunhão enfraquece, porque obedecer não é sobre sentir, é sobre se render. O Espírito Santo revela essa atitude porque Ele quer libertar você de um processo que te prende no mesmo lugar. Se você sente que Deus está pedindo mudança em alguma área, não ignore, não adie, não negocie. Cada mudança que Deus pede não é para te punir, é para te proteger. Ele vê o que você não vê, Ele sabe o que você não sabe, Ele conhece o que você não conhece. O que Deus está pedindo não é perda, é livramento, é crescimento, é alinhamento. Quando você para de resistir, a transformação começa. E quando a transformação começa, a distância entre você e Deus desaparece. A atitude de manter hábitos que silenciam a sua sensibilidade espiritual. Existem hábitos que parecem inofensivos. Não são pecados visíveis, não são comportamentos escandalosos, não são atitudes que alguém apontaria como erro. Mas aos poucos, eles minam sua sensibilidade espiritual, drenam sua força interior e criam um distanciamento quase imperceptível entre você e Deus. São hábitos que ocupam a mente, contaminam o coração e enfraquecem o espírito. E o perigo está exatamente nisso. Eles não parecem malignos, mas silenciam a voz de Deus dentro de você. Esses hábitos podem surgir nas áreas mais comuns do cotidiano. O vício em distrações digitais que consomem horas da sua atenção. O consumo constante de conteúdos que alimentam ansiedade, inveja, comparação ou imoralidade. Conversas aparentemente inocentes, mas que espalham fofoca, críticas e negatividade. O hábito de reclamar de tudo. A mania de alimentar pensamentos pessimistas. O costume de encher a mente de barulho e nunca permitir que a alma respire. Cada pequeno hábito como esses é como poeira que se acumula. Sozinha, ela parece insignificante, mas, com o tempo, torna o ambiente pesado, sujo e insalubre. Assim também acontece com o interior.
Cada hábito que rouba sua pureza vai acumulando camadas que abafam a sensibilidade espiritual. E quando a sensibilidade diminui, você deixa de perceber o toque do Espírito, deixa de reconhecer os alertas, deixa de ouvir a direção, deixa de sentir a presença. O inimigo sabe disso. Ele não precisa te derrubar com um grande pecado se consegue te enfraquecer com pequenos hábitos que você nunca questiona. Ele te distrai para te esfriar. Ele te ocupa para te secar. Ele te contamina levemente para impedir sua profundidade. Esses hábitos silenciam a busca, e quando a busca silencia, a distância nasce. O Espírito Santo revela isso porque ele quer restaurar sua sensibilidade. Ele quer limpar o ambiente interno onde ele habita. Ele quer remover tudo aquilo que rouba sua paz, sua clareza e sua conexão com o céu. O que você alimenta molda quem você se torna. O que você consome molda o que você sente. O que você tolera molda o que você perde. Se você deseja ouvir Deus com clareza, precisa eliminar tudo o que abafa sua voz. Se você deseja sentir a presença, precisa remover o que ocupa o coração. Se você deseja profundidade, precisa abandonar o que te mantém na superfície. Quando você substitui hábitos que te enfraquecem por práticas que te fortalecem, sua sensibilidade volta. E quando a sensibilidade volta, a voz de Deus se torna inconfundível. A atitude de alimentar sentimentos que bloqueiam a voz de Deus. Há sentimentos que não parecem perigosos à primeira vista, porque são emoções humanas, reais e compreensíveis. Porém, quando são alimentados diariamente, quando se tornam parte do interior, quando deixam de ser um momento e passam a ser um estado, eles se transformam em barreiras espirituais profundas. Não é que Deus pare de falar, é que esses sentimentos criam uma névoa dentro da alma. Um peso emocional que impede você de perceber o que o Espírito Santo está dizendo. Esses sentimentos podem parecer pequenos, mas carregam um poder devastador. A mágoa que você não libera, o ressentimento que você guarda em silêncio, a raiva que você aprendeu a esconder, mas nunca tratou, a culpa que te persegue e te faz sentir indigno, a tristeza acumulada que você tenta ignorar, a comparação que corrói a identidade, o orgulho que impede o arrependimento, a autopiedade que cria paralisia. Cada um desses sentimentos funciona como uma camada entre você e Deus. Quanto mais você alimenta, mais grossas essas camadas se tornam. E com o tempo, a alma que antes era leve se torna pesada. A mente que antes era clara se torna confusa. O coração que antes era sensível se torna endurecido. Esses sentimentos não apenas prejudicam sua vida emocional, eles afetam diretamente sua vida espiritual. Quando a mágoa domina, é difícil ouvir a voz da paz. Quando a culpa domina, é difícil ouvir a voz da graça. Quando o orgulho domina, é difícil ouvir a voz da correção. Quando a tristeza domina, é difícil ouvir a voz da esperança. Quando a raiva domina, é difícil ouvir a voz do consolo. É por isso que o inimigo trabalha tão intensamente para manter você preso a emoções negativas. Ele sabe que, se sua alma estiver carregada, sua sensibilidade espiritual será comprometida. Ele não precisa te afastar de Deus diretamente. Ele só precisa ocupar seu coração com sentimentos que te empurram na direção contrária. O Espírito Santo revela essa atitude porque ele quer curar aquilo que você mantém escondido. Ele não expõe para te envergonhar. Ele expõe para te libertar. Ele não confronta para te ferir. Ele confronta para te restaurar. Deus não te criou para viver aprisionado ao que sente. Ele te criou para viver guiado pelo Espírito, não pelas emoções. Quando você entrega esses sentimentos, Deus limpa o coração. Quando você perdoa, Deus te cura. Quando você reconhece o orgulho, Deus te quebra e te refaz. Quando você confessa a culpa, Deus te purifica.
Quando você libera a tristeza, Deus te preenche de esperança. A voz de Deus flui melhor em um coração leve. E o Espírito Santo quer exatamente isso: devolver leveza à sua alma para que você volte a ouvir o que ele tem tentado dizer. A atitude de se esconder atrás de justificativas espirituais. Uma das atitudes mais perigosas e ao mesmo tempo mais difíceis de reconhecer é a tendência de usar argumentos espirituais para encobrir uma desobediência silenciosa. A pessoa não diz que está errada, ela diz que Deus entende. Ela não admite que está fugindo da direção divina. Ela diz que não está no tempo certo. Ela não confessa que está resistindo à mudança. Ela diz que precisa sentir no coração. E assim, revestida de palavras espirituais, a fuga se transforma em discurso. Esse auto-engano espiritual é muito mais destrutivo do que um pecado explícito, porque ele cria uma camada de proteção emocional que impede você de enxergar o próprio desvio. A consciência deixa de ser confrontada, porque você encontra justificativas religiosas para sustentar comportamentos que Deus já pediu para mudar. E quando a consciência não é mais confrontada, a sensibilidade espiritual desaparece. As justificativas surgem em momentos pequenos, mas reveladores. Quando Deus pede para você perdoar, mas você diz que não está pronto. Quando Ele pede para abandonar um pecado, mas você diz que vai mudar aos poucos. Quando Ele pede prioridade, mas você diz que a fase está difícil. Quando Ele pede entrega, mas você diz que está tentando. Quando Ele pede santidade, mas você diz que ninguém é perfeito. Cada uma dessas frases parece verdadeira, mas carrega uma intenção escondida: evitar obedecer. E toda vez que você evita obedecer, você abre uma distância entre sua vontade e a vontade de Deus. O mais perigoso dessa atitude é que ela cria um cristianismo emocional e seletivo. Você obedece quando combina com você. Você muda quando não dói. Você entrega quando não custa. Você segue quando não confronta. Mas o verdadeiro relacionamento com Deus exige rendição, exige verdade, exige coragem para aceitar o que Ele está dizendo, mesmo quando confronta o ego, mexe na zona de conforto e exige renúncia. O Espírito Santo está revelando essa atitude porque Ele não quer que você viva uma fé teatral, movida por palavras bonitas, mas desconectada da prática. Ele quer autenticidade, Ele quer sinceridade, Ele quer coração exposto e não discurso elaborado. Justificativas espirituais são máscaras, e Deus não toca na máscara, Ele toca no coração. Quando você remove essas justificativas, Deus começa a trabalhar na raiz. Quando você para de se esconder atrás de desculpas, Ele cura o que a desculpa tenta proteger. Quando você reconhece o que realmente está acontecendo, Ele transforma o que você não consegue mudar sozinho. A voz de Deus se torna mais clara quando a justificativa se cala. A obediência flui quando a resistência cai. E a intimidade cresce quando a verdade prevalece. A atitude de substituir intimidade por conhecimento. Uma das distorções espirituais mais sutis e ao mesmo tempo mais perigosas é acreditar que conhecer sobre Deus é a mesma coisa que conhecer Deus. A pessoa lê, estuda, assiste mensagens, participa de discussões, compreende doutrinas, cita versículos com facilidade e começa a acreditar que isso é intimidade. Mas intimidade não nasce do acúmulo de informação. Intimidade nasce da presença, do secreto, da entrega, do arrependimento, da devoção sincera. Esse é um dos maiores enganos espirituais da atualidade: confundir profundidade intelectual com profundidade espiritual. Enquanto a mente se alimenta, a alma pode estar secando. Enquanto o conhecimento cresce, o coração pode estar se afastando.
Enquanto a pessoa se torna especialista em Bíblia, ela pode estar se tornando iniciante na presença. O conhecimento é bom, necessário, essencial, mas ele se torna perigoso quando substitui o relacionamento, quando vira performance, quando vira orgulho, quando vira argumento, quando vira escudo contra confrontos do Espírito Santo. A pessoa começa a falar muito de Deus, mas passa a falar pouco com Deus. Começa a ensinar sobre Deus, mas não se deixa ensinar por Ele. Começa a defender doutrina, mas não pratica transformação. Começa a corrigir os outros, mas não corrige a si mesma. A intimidade não nasce nos livros, ela nasce no secreto. A intimidade não cresce na teoria, ela cresce na prática diária da presença. A intimidade não é fruto de estudo, é fruto de entrega. E é exatamente isso que o inimigo tenta distorcer. Ele quer te convencer de que porque você sabe muito, você está bem espiritualmente. Ele cria uma sensação falsa de profundidade. Ele te mantém informado, mas desconectado. Ele te deixa intelectualizado, mas não quebrantado. E quando a pessoa acredita que está bem, ela não busca mudança. Esse ataque é tão perigoso porque bloqueia a voz de Deus. A mente cheia de conhecimento começa a competir com a voz do Espírito. O coração endurecido pela soberba espiritual não aceita direção. A alma que se acostuma com teoria não suporta confronto. O Espírito Santo revela essa atitude porque ele quer devolver você ao lugar onde a fé é viva, simples e profunda. Ele quer tirar você da superfície da informação e te levar de volta à profundidade da comunhão. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa e ainda assim não conhecer a Deus. Mas se você conhecer Deus, você vai amar a Bíblia de uma forma que te transforma. A intimidade não é sobre saber mais, é sobre se derramar mais. E quando você volta para a intimidade, a voz de Deus deixa de ser teoria e passa a ser experiência viva. A atitude de permitir que influências externas modelem seu interior. A transformação espiritual não acontece apenas pelo que você crê, mas também pelo que você permite entrar na sua mente, no seu coração e no seu ambiente diário. O problema é que muitos cristãos subestimam o poder das influências externas. Eles acreditam que podem consumir qualquer coisa, conviver com qualquer pessoa, absorver qualquer atmosfera, participar de qualquer ambiente e ainda assim permanecer espiritualmente fortes, sensíveis e conectados a Deus. Mas isso é impossível. Tudo o que você permite entrar se torna parte de quem você é. Toda influência molda, toda atmosfera forma, toda conversa marca, toda companhia constrói ou destrói algo dentro de você. A pessoa começa a se afastar de Deus, não porque excluiu o mal deliberadamente, mas porque se cercou de influências que drenam sua fé, desafiam seus valores e corroem sua sensibilidade espiritual. E o perigo é que muitas dessas influências parecem normais, modernas, aceitáveis. Elas não possuem aparência de ameaça. Elas entram sorrindo, entram prometendo leveza, entram oferecendo entretenimento, entram trazendo novas ideias. Mas a alma vai sendo moldada sem perceber. Essas influências podem vir de vários lados. Uma amizade que parece divertida, mas que te leva a normalizar comportamentos que antes você rejeitava. Um ambiente de conversa onde a fofoca é constante e a honra é inexistente. Conteúdos que promovem sensualidade, violência, orgulho, imoralidade ou relativismo. Influenciadores que te estimulam a seguir a própria vontade acima da vontade de Deus. Pessoas que riem daquilo que você considera santo. Atmosferas onde o Espírito Santo não encontra espaço. Cada exposição prolongada cria desgaste espiritual. Aos poucos, aquilo que te incomodava deixa de incomodar. O que te alertava deixa de alertar. O que te confrontava deixa de confrontar.
E quando a sensibilidade cai, a distância cresce. As influências externas têm poder porque se tornam internas. O ambiente que te cerca se torna o ambiente que você leva para dentro de si. As pessoas que você ouve se tornam as vozes que ecoam dentro da sua mente. Os conteúdos que você consome se tornam sementes que germinam no coração. O inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta preencher o seu entorno com tudo o que possa enfraquecer sua fé. Não de forma brusca, mas de forma suave, constante e emocionalmente agradável. Mas Deus também sabe disso. Por isso, ele sempre chamou seu povo para separação. Não isolamento, mas santidade. Não arrogância, mas discernimento. Não afastamento das pessoas, mas afastamento das trevas. O Espírito Santo revela essa atitude porque ele quer restaurar o ambiente onde sua alma habita. Ele quer que você filtre o que entra, que escolha com sabedoria quem te influencia, que cerque seu coração de vozes que te elevam, não que te derrubam, que proteja sua sensibilidade espiritual com maturidade. Quando você muda o que te influencia, você muda quem você está se tornando. Quando você transforma o ambiente, você transforma sua fé. Quando você protege seu interior, você volta a ouvir a voz de Deus com clareza. A atitude de negociar a verdade quando ela confronta. A verdade de Deus nunca chega para agradar o ego. Ela chega para libertar, confrontar, moldar e transformar. Porém, muitos cristãos começam a se afastar de Deus, não porque rejeitam a verdade, mas porque começam a negociá-la. Ajustam um pouco aqui, suavizam um pouco ali, ignoram o que incomoda, reinterpretam o que exige mudança. Essa negociação é sutil, porém devastadora, porque cria uma fé seletiva, forte onde conforta, fraca onde confronta. Negociar a verdade é quando você sabe o que Deus está dizendo, mas decide adaptar a mensagem para caber no seu estilo de vida. É quando você sente o Espírito Santo cutucar uma área, mas escolhe não mexer nela. É quando o confronto chega, mas você se esconde atrás de desculpas, racionalizações e interpretações convenientes. Esse é um dos primeiros sinais de distanciamento espiritual, porque Deus fala através da verdade. E quando você ignora a verdade, você ignora a voz dele. Essa negociação pode aparecer de várias formas. Quando a Bíblia confronta um comportamento específico e você tenta justificar dizendo que não é bem assim. Quando uma pregação toca na sua ferida e você se fecha emocionalmente para não precisar lidar com ela. Quando Deus pede santidade em uma área, mas você escolhe flexibilizar. Quando Ele pede mudança, mas você diz que não é tão urgente. Quando Ele alerta, mas você relativiza. Negociar a verdade enfraquece a fé porque cria um evangelho personalizado, moldado não pelo Espírito Santo, mas pelas preferências humanas. O coração começa a endurecer, a consciência começa a se calar, a sensibilidade começa a se perder. E com o tempo, a pessoa cria uma versão diluída do cristianismo, que não exige renúncia, não confronta o pecado, não transforma o interior e não mantém a conexão com Deus. O inimigo sabe disso. Ele não precisa fazer você abandonar a verdade por completo. Basta fazer você flexibilizar um pouco. Basta te convencer de que é exagero, é radicalismo. Não precisa tanto. Basta fazer você escolher o que quer obedecer, como se a palavra fosse um cardápio e não uma direção divina. Mas o Espírito Santo te revela essa atitude porque ele quer restaurar sua integridade espiritual. Deus não busca perfeição, ele busca entrega. Ele não exige impecabilidade, ele exige sinceridade. A verdade não é inimiga, ela é cura, ela é proteção, ela é luz, ela é direção. E toda vez que você abraça a verdade, mesmo quando ela confronta, você se aproxima mais de Deus. A comunhão cresce, a sensibilidade retorna, a voz dele se torna mais clara.
Quando você para de negociar a verdade, você começa a experimentar transformação de verdade. A atitude de viver com pressa e nunca silenciar a alma. A pressa é um dos ataques mais discretos contra a vida espiritual, porque ela se disfarça de produtividade, responsabilidade e rotina. A pessoa acredita que está apenas vivendo um dia corrido, quando na verdade está perdendo a capacidade de ouvir Deus, sentir sua presença e discernir sua vontade. A alma acelerada não tem profundidade. A mente que nunca desacelera não percebe o toque do Espírito. O coração que vive ocupado demais perde o ambiente interno onde Deus fala. A pressa não afasta você de Deus em um único dia, mas afasta em muitos dias não silenciosos. Aos poucos, a correria vai tomando o lugar da comunhão. A urgência das tarefas ocupa o espaço da oração. A necessidade de resolver problemas consome a energia que antes era dedicada ao secreto. A pessoa começa dizendo, não tenho tempo agora, e termina sem perceber que perdeu tempo demais longe da presença. A pressa gera consequências espirituais sérias. Você ora, mas não se entrega. Lê a Bíblia, mas não absorve. Pensa em Deus, mas não para diante dele. Deseja a presença, mas não cria espaço para ela. O inimigo usa a velocidade da vida moderna para roubar a profundidade espiritual. Ele não precisa te atacar diretamente se pode simplesmente te manter ocupado o suficiente para que você nunca tenha momentos de silêncio, introspecção, reflexão e encontro real com Deus. Ele sabe que, se você não silencia, você não escuta. E se você não escuta, você vive no automático, longe da direção divina. A alma só se fortalece no silêncio. A fé só amadurece no secreto. A sensibilidade só volta quando o barulho interno se cala. Jesus se retirava para lugares desertos, porque sabia que a presença exige quietude. O Espírito Santo fala na voz suave. Deus se revela na calma. Mas muitos cristãos querem ouvir Deus no excesso, na correria, na sobrecarga, na pressa. Isso nunca acontecerá. Deus fala quando você para. Ele revela quando você desacelera. Ele direciona quando você abre espaço interno para Ele habitar. A pressa te domina quando você não percebe que está se tornando alguém que faz muito e sente pouco. Corrige muito e aprende pouco, produz muito e se entrega pouco, se comunica muito e se conecta pouco. O Espírito Santo revela essa atitude porque ele quer restaurar o seu ritmo espiritual. Ele quer devolver paz ao seu interior. Ele quer devolver profundidade à sua alma. Ele quer te ensinar novamente a parar, a respirar, a ouvir, a sentir, a se expor à presença de Deus sem distrações. Silenciar não é perda de tempo, é encontro, é cura, é alinhamento, é reconexão. Quando você quebra a pressa, a presença volta. Quando você desacelera, a direção aparece. Quando você silencia a alma, a voz de Deus se torna clara novamente. A atitude de limitar Deus ao que você entende e controla. A fé deixa de crescer exatamente no ponto em que você decide limitar Deus ao que faz sentido para você. Quando você só obedece àquilo que entende. Quando só confia quando tudo está claro. Quando só avança quando se sente seguro. Quando só entrega o que não dói. Essa atitude cria uma barreira espiritual profunda, porque transforma Deus em alguém previsível, domesticado, reduzido à lógica humana. E o Deus que você consegue controlar nunca será o Deus que transforma sua vida. O distanciamento acontece quando a pessoa passa a seguir Deus apenas dentro do território do conforto. Ela quer ouvir a voz dele, mas sem abrir mão da própria vontade. Ela quer direção, mas não quer riscos. Ela quer crescimento, mas não quer confronto. Ela quer transformação, mas não quer renúncia. E assim, pouco a pouco,
Ela substitui a fé viva por uma fé racionalizada, calculada e limitada. Esse tipo de atitude cria uma espiritualidade superficial. A pessoa busca respostas, mas rejeita processos. Quer milagres, mas evita mudanças. Pede portas abertas, mas não atravessa o que assusta. Ora por direção, mas ignora quando Deus aponta um caminho que parece desconfortável. O resultado é inevitável. A voz de Deus começa a ficar distante. Não porque ele se calou, mas porque você só quer ouvir o que combina com seus planos. Sua sensibilidade espiritual diminui, porque você só permite que Deus toque nas áreas que não exigem entrega. E quando a entrega é seletiva, a transformação também é. Limitar Deus ao que você entende significa viver uma fé baseada na lógica e não no espírito. Significa confiar mais nas circunstâncias do que na promessa. Significa dar mais força ao medo do que à direção divina. Significa viver controlando tudo, quando Deus está chamando para confiar em tudo. A obediência raramente é confortável. A direção divina nem sempre é lógica. O caminho de Deus nem sempre é o mais fácil, mas sempre é o mais seguro, o mais profundo e o mais transformador. O Espírito Santo revela essa atitude, porque ele quer romper essa limitação espiritual dentro de você. Ele quer te ensinar a confiar mesmo sem ver, a obedecer mesmo sem entender, a avançar mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Porque é no território da confiança absoluta que a fé cresce, a voz de Deus se torna mais clara e a presença dele invade áreas que antes você não permitia. Deus não cabe nas explicações humanas. Ele cabe na entrega, ele cabe na rendição, ele cabe na confiança. Quando você para de limitar Deus, ele começa a expandir sua fé. Quando você entrega o controle, ele assume a direção. Quando você rompe essa barreira interna, a distância entre você e Deus desaparece. O caminho de volta para Deus começa quando você reconhece o que te afastou. Agora que cada uma das atitudes foi revelada, algo precioso acontece dentro de você. A consciência espiritual desperta. Não é peso, não é culpa, não é condenação, é revelação. É luz entrando exatamente nos lugares onde o inimigo tentou agir na sombra. É Deus te mostrando que a distância que você sentia não era falta de amor dele, mas excesso de ruídos dentro de você. Não era ausência de Deus, mas presença de atitudes que silenciosamente te afastavam. A partir deste momento, você já não é mais alguém que vive no automático espiritual. Agora você enxerga. Agora você entende, agora você discerne, e tudo o que é revelado se torna possível de ser vencido. O que antes te deixava confuso, agora tem nome. O que antes parecia normal, agora tem causa. O que antes te enfraquecia, agora foi exposto. O que antes te afastava, agora perdeu poder. Essas atitudes não foram reveladas para te acusar, mas para te libertar. Deus não mostrou suas falhas para te envergonhar, mas para restaurar sua sensibilidade. Ele não apontou suas brechas para te ferir, mas para te proteger. Ele não confrontou seu comportamento para te punir, mas para te trazer de volta. A distância não começa quando Deus se afasta. Começa quando você deixa de perceber a presença dele. Mas hoje, essa percepção está sendo restaurada. Hoje o que era confuso está claro. Hoje o que era pesado está sendo removido. Hoje o que era silêncio se torna direção. Deus te chama de volta, não para religiosidade, mas para relacionamento. Não para regras, mas para intimidade. Não para teoria, mas para experiência. Não para esforço, mas para rendição. O Espírito Santo está abrindo dentro de você o caminho que te reconecta, o caminho da sinceridade, o caminho da obediência, o caminho da sensibilidade, o caminho da presença. Você não termina este vídeo da mesma forma que entrou. Você termina desperto.
termina consciente, termina mais leve, termina com fome de Deus, termina com coragem para mudar o que precisa ser mudado, termina com um desejo profundo de se aproximar da voz que te chama pelo nome. A partir de agora, você não precisa viver tentando se encontrar espiritualmente. Você sabe o que te afastava e sabe o que te aproxima. A presença de Deus não está distante, ela está disponível, ela está chamando, ela está esperando pela sua entrega. Decida hoje. Remova cada atitude que te empurra para longe. Abrace tudo o que te aproxima. Volte ao secreto, volte ao primeiro amor. Volte à voz que transforma, volte à intimidade que cura. Deus não está te pedindo perfeição, está te pedindo verdade. E quando a verdade encontra a presença, o coração se reconecta ao propósito. A distância acabou. O caminho de volta começou.